Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo Descomplicando Seu Ambiente. Aqui eu respondo dúvidas da minha audiência para te ajudar a transformar o seu ambiente e realmente ter muito sucesso no seu restaurante. Bom, primeira dúvida que eu recebi essa semana foi como eu faço para construir um conceito no meu negócio. Essa é uma dúvida super comum. Principalmente pelo fato de que conceito é algo muito abstrato, né? Eu vou pensar em conceito. O arquiteto ele até estuda isso na faculdade, essa coisa de conceito, conceitual projeto, mas a maioria das pessoas nunca ouviu falar sobre isso. E é por isso que eu quero simplificar para você entender o que exatamente seria ter um conceito no seu restaurante ou negócio da gastronomia. Bom, para você ter pistas aí, como é que você pode começar a pensar em conceito? É super importante você olhar para a sua história, exatamente isso. Antes da gente inventar qualquer coisa nova, qualquer coisa diferente, o que pode ter de mais precioso no conceito do seu negócio é a sua história. É o que está por trás daquilo que você acredita, daquilo que te faz acordar todos os dias motivado para fazer mais e melhor. E é em cima disso que você começa a pensar quais são as características do seu negócio, porque conceito é a mesma coisa que característica, né? Quando a gente vai pensar um conceito de um ambiente, de um projeto, a gente vai estudar o público, a gente vai pensar em uma tendência de decoração, um estilo de decoração, né? E é dessa forma que o arquiteto vai pensar. Agora você precisa olhar para a sua história, para aquilo que você acredita, para aquilo que te move, que move o seu negócio. E aí dentro da sua história, com certeza vão ter coisas super bacanas, como por exemplo, uma receita da família que você incorporou no seu cardápio. Talvez você seja muito conhecido por um determinado prato no seu negócio. Com certeza esse prato tem uma história. Talvez aonde você busca os seus fornecedores, a maneira como você busca os fornecedores e a maneira como você seleciona os seus alimentos, tudo isso vão fazer parte desse conceito do seu negócio. E o segundo passo aí para você ter um conceito super bacana é você começar a pensar em ter um menu inovador. O que eu falo, né, quando eu falo em menu inovador? Eu não falo necessariamente para você criar um novo prato, criar algo completamente diferente. Muitas vezes você precisa só dar identidade para aquilo. E uma maneira de você dar identidade, na verdade, duas maneiras de você criar identidade. Uma delas é você apresentar de forma diferente para o seu cliente, então montar esse prato de forma inusitada, que ninguém ainda montou, mesmo que aí seu prato seja um risoto, seja um frango à parmegiana, seja algo que já existe em vários lugares. A maneira de apresentar. E a segunda maneira é você dar um nome dentro da sua ideia, do seu conceito, é você criar um nome completamente inovador. Isso vai fazer com que o seu cliente não consiga te diferenciar da concorrência, porque como tem um nome único, ele não tem comparativo, simplesmente pelo fato de você modificar o nome daquele prato e apresentar ele de uma maneira diferente. Terceira maneira aí de você estar criando conceito, então primeiro, você tem que pensar na sua história, trazer aquilo que você acredita, aquilo que move você para estar nesse negócio. Muitas vezes a gente tem muita vergonha, né, de mostrar a nossa história, de comentar o que a gente acredita, mas acredite, isso é o seu bem maior. O segundo ponto é você ter um menu inovador, seja mudando a apresentação do prato, seja mudando o nome, né, a maneira que você apresenta eles. E a terceira forma, que é a mais importante ao meu ver, é você modificar o seu ambiente. Você tem que ter um ambiente alinhado com esse conceito. E quando eu falo ambiente alinhado com o conceito, a primeira coisa que você tem que fazer é você pensar quem é o público que você atende. Será que o seu ambiente está conversando com esse público? Por exemplo, se seu cliente são casais, casais com filhos, será que você tem um local para receber essa família, que ela fica realmente confortável e acolhida? Agora, daqui a pouco você trabalha com jovens, será que você está falando a língua deles?
É isso tudo que você traduz no seu ambiente. Porque quando a gente constrói um conceito, a gente consegue comunicar ele nas nossas redes sociais e no nosso ambiente. Então não adianta você ter um conceito aí super bacana, uma história super bacana, mas se você não sabe traduzir ela no seu ambiente, de nada isso vai adiantar. E aí, para você traduzir no ambiente, é importante você pensar nas cores que você vai utilizar, né? Hoje a gente tem cores mais vibrantes, cores mais neutras, tudo isso vai estar diretamente relacionado ao público que você quer atingir e ao tempo de permanência que você quer que seu cliente esteja e ao ticket do seu restaurante. Então avalie esses 3 itens dentro da concepção do seu ambiente. Primeiro, qual é o meu público? Quando eu falo meu público, você tem que estudar a fundo esse público, não é simplesmente falar, são homens, mulheres de 20 a 50 anos. Não, isso é muito amplo, é muito vago. Você precisa afunilar esse público. Quando eu falo afunilar, eu estou falando em você saber a idade mais próximo possível, de 20 a 30, de 20 a 40. É claro que a gente sempre vai atender um público maior do que aquilo que a gente está se propondo e está desenhando, né? Está pensando. Mas é importante a gente ter um público-alvo bem definido. Então, primeira coisa, começa na idade dele. Segunda coisa é no gênero, né? É homem, é mulher, é casal, é solteiros, é jovens. Depois, comece a entrar no estilo de vida dessas pessoas. Esse é o maior segredo na hora de pensar público. Porque uma coisa é eu saber a idade, né? A Yasmine, digamos que eu sou o público. A Yasmine, mulher, tem 30 anos, é casada. Bom, agora quantas Yasmine de 30 anos casada existem nesse mundo? Né? Existem a Yasmine que, que gosta da balada. Existe a Yasmine que gosta de um lugar reservado sem barulho para jantar com o marido. Existe a Yasmine que gosta de sair com as amigas. Então, observe o estilo de vida do seu público. Entre a fundo, pesquise, entre nas redes sociais, leia sobre público, né? Hoje existem as gerações, né? Você já ouviu falar em geração? Geração Z, Y. Isso tudo são perfis de pessoas com idades diferentes, né? Baby boomers, então pessoas de 50 anos são baby boomers. Pessoas que nascidas a partir de 2000 são geração Z. Elas são pessoas completamente diferentes, elas acreditam em coisas diferentes, elas têm hábitos diferentes, né? Observe você, onde você vai e onde seus pais vão. Provavelmente alguns lugares são bem diferentes. Justamente porque vocês são públicos diferentes. Então, entre a fundo no estilo de vida desse público para você conseguir comunicar o seu ambiente com ele. Porque daí você vai ter uma mesa que vai combinar com o estilo de vida dele, com o tempo de permanência desse público jovem, mais velho, enfim, que recebe amigos, né? Então, pense no estilo de vida do cliente para começar a pensar aí no seu ambiente. Depois, comece a pensar no tempo de permanência que você quer que o seu cliente fique no seu restaurante. Porque um restaurante preparado para receber uma pessoa para ficar por 30 minutos, ele é completamente diferente de um restaurante que é pensado para uma pessoa ficar cerca de uma hora e meia dentro dele. Primeira diferença é porque provavelmente o ticket, né, o valor que o cliente está pagando para consumir é muito diferente. Vamos dar o exemplo aí do McDonald's, né? O McDonald's a gente compra um hambúrguer, eu acho que por R$10, R$6, né? A gente consegue comprar um hambúrguer do McDonald's. Agora, vamos comparar com o Madeiro, né? Talvez você conheça a Madeiro, já está no Brasil todo, é uma hamburgueria super conhecida. No Madeiro é R$40 um hambúrguer. Por que o meu ambiente no Madeiro é completamente diferente do meu ambiente no McDonald's? Porque o tempo de permanência do meu cliente é outro. O ticket médio de gasto do cliente é outro. Por isso que McDonald's, Burger King, Habib's, aí essas grandes redes, elas têm cores brancas, a iluminação é muito branca. Eles têm cadeiras que não são confortáveis, né? São cadeiras ali sem estofado algum, ou se tem é muito pequenininho. Eles têm cores vibrantes nas paredes, justamente porque as cores vibrantes,
elas fazem com que a gente, ao mesmo tempo, tem estudos que dizem que ela desperta a fome, mas também a gente não gosta de permanecer por muito tempo em um ambiente com cores muito fortes, com uma iluminação muito branca, muito clara. Então, é justamente para o cliente entrar no restaurante, consumir 30 minutos e ir embora, ou buscar e ir embora. E por que acontece isso? Porque o nosso ambiente, ele é percebido pelo nosso inconsciente. Então, a gente tem o lado consciente do nosso cérebro e o lado inconsciente. O lado consciente é aquele lado que a gente tem total racionalidade do que vai acontecer. Então, por exemplo, eu estou caminhando na rua, vou atravessar a rua, tá vindo um carro, se eu passar na frente desse carro eu vou ser atropelada, eu tenho consciência de que eu vou sofrer um acidente, certo? Esse é o lado racional, o lado consciente. Agora o lado inconsciente é aquele lado que ficam as nossas memórias, são aqueles momentos em família, sabe aquela comidinha da avó que a gente comeu na infância? Tudo isso fica guardado lá na caixinha do inconsciente. E quando eu entro num ambiente, eu percebo ele, eu me conecto com ele através dessa caixinha do inconsciente. Então, a gente entra num local, a gente não sabe o porquê que a gente gosta ou não, na maioria das vezes, mas a gente só decide se a gente gosta ou não. Ah, eu entrei no restaurante X, não me senti bem, eu não sei o que é, porque a gente não tem a consciência do que nos incomoda, a menos que você já esteja atento a isso, mas pensando aí no nosso público que é leigo, que é uma pessoa que vai no restaurante para comer, né, para usufruir de um momento e não para analisar a cor da parede, o estofado da cadeira, né, ele não tem essa consciência. Então, ele entra, ele percebe o ambiente, ele sente e ele vai embora e ele não gosta. E ele não sabe dizer por que ele não gostou. Isso é comprovado cientificamente, tá? Não tô falando da minha cabeça isso, é comprovação científica. 90% da percepção do ambiente é concebida pelo nosso inconsciente. Então, quando a gente entra num restaurante, quando a gente prepara um ambiente de um restaurante, a gente faz sim com que a pessoa tenha sensações e comportamentos diferentes. Eu posso fazer através do meu ambiente que a pessoa fique por mais tempo e também posso fazer com que ela fique por menos tempo. E aí eu vou pensar nas minhas mesas, nas minhas cadeiras, né? Eu vou usar, por exemplo, bancadas altas, mesas altas, para mostrar que eu não quero que o meu cliente permaneça por muito tempo. E tá tudo bem com isso, tá? Não tem nada a ver com que, eu não quero que o meu cliente fique no meu restaurante. Não, é simplesmente porque o seu ticket tem que estar alinhado com esse tempo de permanência para que você tenha lucro, afinal de contas, né? Temos um negócio para ter lucros, não para trabalhar de graça. Por isso que é tão importante você ter um ambiente alinhado com o seu conceito, com o seu cardápio e com o seu público, porque aí você não vai ter erro nenhum, vai atender, vai criar aí o conceito que eu comecei falando no vídeo, para realmente ter muito sucesso no seu negócio. Porque o fato é que restaurantes mais do mesmo tá cheio por aí. Tá cheio de restaurante brigando por R$1 com o vizinho do lado, porque não consegue se diferenciar. E isso é muito importante, você ter total consciência. A gente nunca vai ter melhores resultados se a gente continuar fazendo as mesmas coisas e ter as mesmas atitudes. A gente precisa mudar, a gente precisa inovar, precisa se diferenciar, senão a gente não vai ter melhores resultados, a gente vai continuar brigando por R$1 com o vizinho do lado, porque para o cliente ele só vai ver preço. Enquanto você não criar um conceito, se diferenciar, ter um ambiente realmente que cause boas emoções, que traga prazer e experiência para a vida do seu cliente, você nunca vai conseguir ter sucesso de fato. Inclusive, falando de conceito, quero te dar uma super dica de uma série nova que tem no Netflix, que se chama Restaurantes em Risco. E ela serve muito bem para exemplificar isso que eu estou falando sobre conceito. Porque essa série ela é formada por 3 profissionais, uma design de interiores, um chefe de cozinha e eu acho que o outro é
é uma pessoa especialista em gestão de restaurantes, uma pessoa que entende muito de preço, né, e tudo mais. E aí eles foram até Malta, uma ilha na Europa, para atender um restaurante. Então o restaurante chama eles, né, o restaurante está prestes a fechar, e eles vão lá e eles transformam o ambiente, renovam o cardápio, né, alinham o que está errado no cardápio, e vem aí a questão da gestão para deixar o restaurante lucrativo. E aí eles chegaram num restaurante em Malta, inclusive de um jogador muito famoso da seleção, e o restaurante ele era na beira do mar, sendo que Malta, para quem nunca ouviu falar, é uma região da Europa muito rica em frutos do mar. Então eles inclusive têm uma feirinha nos domingos lá, que as pessoas vão de outras cidades, outros estados, para comprar os peixes, os frutos do mar, porque é uma região muito rica e de muita qualidade nos frutos do mar. E esse restaurante, o primeiro erro percebido foi que ele estava importando peixes para servir no restaurante. Então pensa comigo o custo que ele tinha para importar peixes, né, de outros países, porque ele queria ser um restaurante internacional. E o ambiente dele era terrível, né? Só para variar. É claro que ele era terrível, não era alinhado, enfim, não era confortável, não era aconchegante. Mas aí eles começaram a perceber que o primeiro erro dele era que o local não tinha conceito nenhum. Por quê? Porque ele não tinha um ambiente acolhedor, confortável de um restaurante de frutos do mar. E além disso, ele estava importando os peixes de outro país. Daí então, a design de interiores, quando ela foi lá para olhar o ambiente e começar a transformar, olhem que interessante, ela foi fazer um tour pela cidade e foi conhecer a história de Malta, né? Porque Malta, como é na Europa, tem muitos lugares antigos, muitos prédios antigos, então existem muitos revestimentos, por exemplo, ladrilhos, que contam muito a história, né, de uma época que passou em Malta. E aí ela foi buscar nessa história a decoração do restaurante. Então olha que interessante. Ela comprou ladrilhos, ela comprou papel de parede e ela foi também numa fábrica de vidro, de luminárias de vidro. Eu acho que aqui no Brasil, em algum estado, eles fazem isso também, que derrete o vidro e molda e faz vasos, faz luminárias, super bonito. E daí ela comprou algumas luminárias feitas, né, por um artesão de Malta, porque é um tipo de decoração típica dessa região, e ela decorou o lugar apenas com decorações da região. E aí é que começa a nascer um conceito, porque muitas vezes a gente fica buscando conceito fora de nós, fora do nosso negócio, fora da nossa cidade, né? Porque a gente sempre tem aquela crença de achar que o que vem de fora é melhor, né? O que tem no vizinho, o que tem no país vizinho é melhor. Só que você precisa entender, primeiro, que se o seu negócio fica em uma região turística do Brasil, isso vale para você mais do que para ninguém. Inclusive, recomendo que você assista. É tão importante quando a gente valoriza a nossa própria história, porque só a gente tem aquela história. Então, muitas vezes a gente fica buscando fora, achando que tem que comprar uma cadeira maravilhosa, caríssima, ou tem que comprar uma decoração que custa muito mais caro, que talvez você não vai ter como fazer essas mudanças no momento, sendo que objetos que fizeram parte da sua história ou objetos locais da sua cidade, que vão ter um custo muito inferior, tanto de revestimentos, como decoração, como as cores, né? Isso vai trazer todo um conceito especial da sua história, da sua origem, do seu negócio. Então a decoração foi toda pensada dessa maneira, utilizando artigos locais de Malta. E a outra modificação que eles fizeram foi trazer os peixes regionais de Malta, porque se é um lugar onde pessoas de outros estados vão buscar por aqueles peixes e frutos do mar, por que não explorar isso? E aí eu te trago o segundo maior insight sobre conceito. Talvez você tenha uma receita
que aos seus olhos seja algo extremamente simples e que não tenha muito significado. Agora, para alguém que não conhece, para o seu público, isso pode ser algo extremamente incrível, que pode fazer toda a diferença. E aí eles buscaram então esses peixes regionais e eles fizeram o quê? Exatamente o que eu falei no início do vídeo. Eles apenas apresentaram de uma forma diferente. Então eles pegaram os peixes típicos e criaram uma receita, fazendo uma releitura daquele prato, né? Ou seja, construíram ele de maneira diferente, temperaram diferente, apresentaram diferente, com uma estética nova e inovadora. Então observe que muitas vezes tudo está dentro de você. Você não precisa buscar nada fora, é só você olhar para a sua história, para a sua cidade, para a sua região, que você vai trazer muita riqueza para tudo isso e de fato vai conseguir construir esse conceito.